Vim aqui no escritório para contar uma coisa para vocês, uma situação que eu orei muito e que Deus atendeu o meu pedido. Eu tinha aqui perto da minha casa, eu tenho um galpão e é um galpão que não funciona nada, mas eles estavam usando como uma serralheria. E aí, essa serralheria estava funcionando todos os dias, de segunda a sexta-feira. Era um barulho de serra elétrica das 8 da manhã às 5, 6 da tarde. Eu não estava tendo condições de criar conteúdo porque o barulho era o dia todo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às vezes sábado, às vezes domingo. Mas eu orei muito, não reclamei com o vizinho, não reclamei com ninguém. Falei para Deus: Senhor, eu vou vir aqui colocar diante de Ti, na Tua presença, isso está me atrapalhando, eu quero gravar conteúdo falando do Teu nome, glorificando o Teu nome, e eu não estou conseguindo porque é muito barulho. Não dava para conversar dentro de casa, eu já não abria mais as portas, minha casa estava toda fechada. Chegou a um ponto de eu fazer oração falando: Senhor, eu quero me mudar daqui, uma casa que eu esperei tanto, que a gente trabalhou tanto, que a gente tá assim, ó, nos finalmente, faltando detalhes para terminar. Eu tava pedindo para ir embora, porque eu já não estava mais aguentando tanto barulho de serra elétrica. Mas, glória a Deus, eu dou glória a Deus todos os dias. Acabou o barulho. Eu pedi: Senhor, prepara um lugar para eles. Eu tenho certeza que Deus preparou. Mas ontem foi um dia de prova. Ontem apareceu a serra elétrica de novo na parte da tarde, depois das 14 horas mais ou menos. Eu ouvi a serra, olhei pela janela e tava lá o vizinho da serra elétrica. Ontem foi um dia de muita provação, de um teste assim, ó, de fé. Deus me provou. Ontem aconteceram várias situações. O meu marido me chateou, o meu filho me chateou, a serra elétrica apareceu. Eu tô fazendo uma oração por uma família querida, muito querida mesmo, e algo apareceu para mim na internet relacionado a eles, parece que para me confrontar. Não é nada demais, é só que eu tô orando por eles e parece que o inimigo quis me mostrar que é ele quem lidera a situação. Então foi um dia de muitas provas, muitas provas. E eu poderia ter reclamado. Senhor, o Senhor me falou que o Senhor tinha mandado o vizinho da serra elétrica embora, mas ele tá aí, o Senhor mentiu. Eu poderia ter falado: Senhor, olha aí o filho que o Senhor me deu, me chateando. Olha o marido que o Senhor me deu, me chateando. Olha a família que o Senhor me deu para orar. Olha como que tá a situação. Eu poderia ter reclamado, eu poderia ter murmurado. Mas por algum motivo eu não fiz isso em nenhuma dessas situações. Eu não fiz isso. Eu ouvi o barulho da serra elétrica e eu falei assim: não é possível. A única coisa que eu falei foi isso: não é possível. O diabo tá querendo me testar e ele não vai me enganar. Eu fui para um lugar que não tinha ninguém. Naquele momento era a sala da minha casa. Eu me ajoelhei de frente ao galpão onde estava tendo barulho e eu determinei que aquele mal que estava querendo me afrontar, ele já tinha caído por terra. E que eu sabia que Deus já tinha feito a obra e que a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia, e aquilo ali era só para me afrontar, mas que já estava caído por terra. Fiz a minha oração. Com relação ao meu filho, eu não falei nada. Eu apenas falei comigo mesmo: Senhor, conforta meu coração. Fiquei chateada com meu marido por um momento, mas logo aquilo já saiu do meu coração, porque são coisas tão pequenas,
que não vale a pena a gente ficar remoendo aquilo, sabe? Então eu decidi no meu coração que aquilo não ia me afetar. Não era uma coisa grave, não era nada demais. Eu decidi que aquilo não ia me afetar. E passou e eu esqueci. Com relação à família que eu tô orando, quando eu vi aquilo que era o diabo querendo mostrar para mim que ele estava dominando, eu apenas coloquei diante de Deus aquela situação. Fiz mais uma oração muito simples, muito pequena, muito assim rápida, porque assim quando você determina e Deus fala assim, ó, se você tiver fé como um grão, do tamanho de um grão de mostarda, que é um nada, assim, ó, se eu pegar um grão de mostarda e mostrar pra vocês, vocês não vão conseguir ver. Se a minha fé for desse tamanho e eu falar pra montanha sair daqui e se mover, ela vai se mover. Então não há nada que o inimigo tente me mostrar que vai fazer a minha fé ser abalada. E aí o dia passou. Com todas essas situações, com todas essas afrontas, eu terminei o dia em oração com a minha família. Quando foi hoje pela manhã que eu fui fazer a minha oração diária, eu coloquei todas essas situações, tudo que eu tô contando aqui para vocês, eu contei para Deus. Tudo o que aconteceu, passo a passo, até mais detalhe do que eu tô contando aqui para vocês, porque eu não posso abrir tudo aqui para vocês. Mas eu fui bem detalhista na minha conversa com Deus hoje de manhã e Ele me deu uma palavra que eu quero ler com vocês. E eu quero dizer para vocês assim, ó, que essas situações aconteceram comigo, mas pode acontecer com você, pode acontecer com, não nesses casos específicos, mas coisas que vêm para te chatear, coisas que vêm para confrontar aquilo que você colocou em oração. Coisas que vêm para tirar a tua paz, para tirar você de si, para você perder o domínio próprio. São situações que vêm para você perder a paciência mesmo, para você perder a bênção, para você pecar. Então, quando essas coisas acontecerem, lembre-se disso. Olha a palavra que Deus me deu quando eu contei tudo para Ele. Eu vou ler para vocês Daniel, capítulo 5, dos versículos 8 ao 12. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te perturbes o seu pensamento, nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou luz nele. A inteligência, a sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Aquele rei estava passando por uma situação em que ele precisava que interpretassem um desenho que ele viu na parede. E ele não conseguia interpretar, e nenhum dos adivinhos, das pessoas lá que eles usavam para fazer a interpretação de sonhos e de desenhos e qualquer que fosse a interpretação, não estavam conseguindo. Então, a rainha lembrou que Daniel foi um homem muito usado para a interpretação, inclusive interpretou sonhos de Nabucodonosor. E ela falou sobre muitas qualidades de Daniel. E Daniel chegou no momento em que estava muita confusão, tinham muitas pessoas lá, porque quando o rei precisa de qualquer coisa, os servos têm que estar lá para atender, e o rei queria interpretar aquilo e ninguém conseguia. E Daniel se viu em meio àquela confusão, assim como eu estava.
Eu estava em meio a uma confusão. Ontem foi um dia que aconteceram muitas coisas, muito barulho. Foi um dia muito difícil. Assim como Daniel chegou naquele dia diante do rei. E a situação estava difícil. Para mim também a situação estava muito difícil. Mas Daniel foi descrito como um homem com muitas características boas. Daniel chegou e ele acalmou todo aquele barulho, toda aquela confusão. Da mesma maneira que Daniel chegou diante daquela confusão toda, com o Espírito Santo centrado, calmo, com os frutos do Espírito, paciência, paz, domínio próprio, todos aqueles frutos. Assim eu me vi em Daniel. Eu estava assim ontem. Eu busquei muito aprender sobre os frutos do Espírito. E quando você busca, você encontra. E não é uma coisa que você aprende, você se força a fazer. É uma coisa que acontece. E ontem eu vi em mim os dons do Espírito. E quando a rainha fala assim, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de seu pai se achou luz nele, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E aí fala assim, Daniel tem um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas. Daniel era conhecido como um homem sábio. E eu me coloco na posição de Daniel nessa questão, e todas essas características, quando eu leio aqui, já não é mais de Daniel, são minhas características, é assim que eu faço a interpretação. Aqui foi Daniel, mas hoje é a Flávia. A Flávia, ela tem um espírito excelente, ela tem inteligência, ela tem sabedoria, ela tem uma luz. É assim que eu leio isso. E eu leio dessa forma porque hoje Deus falou comigo. Deus não falou com Daniel. A rainha não estava falando com Daniel quando eu abri a Bíblia. Ela estava falando de mim. Porque eu expus o meu coração. Eu abri meu coração com Deus e falei, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E ele falou para mim isso aqui, Você é a pessoa que quando chega no meio do barulho, você tem todas essas características aqui. Você tem o Espírito Santo junto com você. E você já não se abala mais com o barulho que está no mundo, com todas as afrontas que você recebe, com todas as dificuldades que tem. Você tem todas essas características. Então, Deus, nesse momento em que eu abro a Bíblia e Ele me fala isso, já não é mais Daniel. E Deus pode estar querendo falar com você também. Você, quando as pessoas falarem de você, falarem dessa maneira em que essa rainha chegou diante daquele rei que estava numa confusão, precisando de ajuda, ninguém conseguia ajudar, mas a rainha se lembrou deste homem aqui, de Daniel, com todas essas características. E Deus quer que todos lembrem-se da gente assim. Ele disse para mim, você é assim hoje, mas eu busquei muito, eu me dedico muito, eu tento fazer a vontade dele da melhor forma. Perfeita não sou, eu não sou, Daniel não foi, você não é, mas Deus procura um coração submisso, um coração que seja verdadeiro diante dele. E eu quero te dizer, vale a pena você ser uma serva boa e fiel. Porque você ouvir isso aqui, como eu ouvi hoje de manhã, Deus falando para mim essas coisas, porque eu consegui, através da força que o Espírito Santo me dá, eu consegui não reclamar de nada do que me aconteceu ontem. Eu consegui não brigar com ninguém, não retruquei, não entristeci a ponto de perder a minha bênção. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim está me entregando os frutos que ele tem. Paz, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão, todos os frutos que agora eu não vou conseguir enumerar todos. Por quê? Porque eu não sou perfeita, eu não decorei.
Mas eu sei que numa situação igual a que eu passei ontem, muitas coisas poderiam acontecer. Mas o Espírito Santo de Deus me deu mansidão, me deu domínio próprio, me deu paciência. E eu passei por esse dia conturbadíssimo. Vocês não têm noção de como foi conturbado o dia de ontem. Mas ao mesmo tempo, não foi pesado para mim, porque eu tenho a confiança no Senhor. Então, tudo isso que aconteceu num dia, mas não me abalou. Eu não perdi a minha bênção, eu não perdi a minha fé, eu não perdi a paciência. E Deus, no dia seguinte, quando eu fui lá, abri meu coração, fui sincera com Ele, Ele me falou tudo isso aqui. E eu quero te falar, quando você estiver passando por qualquer dificuldade, qualquer situação, uma afronta, alguém te ofendeu, tá acontecendo alguma coisa que tá te desagradando, o seu chefe gritou com você, a sua mãe foi rude com você, eu não sei, não reclame com essa pessoa. Não vai lá, não briga. Você vai diante de Deus, coloca para Ele, expõe, fala o que você está sentindo, abre o teu coração, fala com Ele e Ele vai lutar a tua guerra. O vizinho da serra elétrica eu coloquei várias vezes diante de Deus, até que Ele me atendeu. E aí o que aconteceu ontem dele estar aqui foi só para tentar tirar a minha fé, para eu questionar Deus, mas não foi o que eu fiz. Eu apenas orei. E no dia seguinte, Deus me deu essa palavra. Então faça isso. Faça isso porque quando você ouve Deus falando de você dessa maneira que Ele está falando aqui de Daniel, você se sente a pessoa mais amada, mais ouvida, mais acolhida do mundo. Você sabe que tem alguém que luta por você. Você sabe que tem alguém que sabe o que você está sentindo, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe tudo que está em oculto, Ele só está procurando corações que sejam verdadeiros e sinceros. Humildes, seja humilde. Ah, mas eu não vou ser boba. Não, você não é boba, você está sendo inteligente, você está agindo com inteligência, você está indo buscar apoio em alguém que pode te apoiar e pode resolver por você essa situação, que é o próprio Deus. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês mais uma vez. Quando você se deparar com um problema, você se ajoelhe diante de Deus. Exponha o problema para Ele. Entrega o problema na mão dele. Descansa e o mais Ele fará. É promessa de Deus, Ele promete. Ele só está esperando você se entregar, você abrir o coração, você falar com sinceridade, você ser humilde diante dele. Ser realmente servo, porque às vezes a gente trata o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como servo. Mas nós somos servos, então esteja nessa posição para que Ele possa te abençoar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo de improviso, mas aconteceram essas coisas que eu fico maravilhada com o amor de Deus, que não é só comigo, é com todos aqueles que o buscam, que entregam a sua vida para Ele. Todos vocês podem ter Deus falando de você como Deus falou de Daniel e como Ele falou de mim hoje. Não pense que isso é exclusividade minha, não é. Essa palavra aqui é para todos. Ele deixou isso aqui para todos. E Ele quer falar isso de você também. Então, faça isso. Entregue seus problemas a Ele. Fale com Ele. E você vai ver o agir dEle, o amor dEle na tua vida. Eu creio. E eu declaro isso. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, deixa aí um comentário, um amém que seja, se você concorda, me conta as tuas experiências com Deus, eu quero muito saber como é que tá a sua vida com Deus. Se você ainda não tá assim muito firme, me fala, nós vamos orar, eu vou orar por você. E você vai encontrar Jesus porque Ele está lá na porta batendo, esperando só você abrir para Ele entrar e cear contigo. É isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.